Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Sou o professor Zezito de Biologia e vamos para mais uma questão do Enem de 2018. Essa questão diz respeito também ao grupo dos artrópodas, mas é uma questão que a gente tem um texto suporte gigantesco e a interpretação deste texto suporte, ela pode fazer toda a diferença na resolução da questão. Que diz assim: o alemão Fritz Haber recebeu o Prêmio Nobel de Química de 1918 pelo desenvolvimento de um processo viável para a síntese de amônia, NH3, uma substância produzida no ciclo do nitrogênio. Em seu discurso de premiação, Haber justificou a importância do feito dizendo que, atenção, desde a metade do século passado tornou-se conhecido que um suprimento de nitrogênio é uma necessidade básica para o aumento das safras de alimentos. Entretanto, também se sabia que as plantas não podem absorver nitrogênio em sua forma simples, que seria basicamente o nitrogênio atmosférico. Ele não pode ser simplesmente, por mais que ele ocupe 78% dos gases da atmosfera seja o nitrogênio, ele só pode ser transportado para as plantas se tiverem ou bactérias fixadoras ou se passarem por um ciclo do nitrogênio, onde nós teremos formação de nitrito e nitrato, né? E é isso que o texto diz. Entretanto, também se sabia que as plantas não podem absorver nitrogênio em sua forma simples, que é o principal constituinte da atmosfera. Elas precisam que o nitrogênio seja combinado para poder assimilar. Só se ele estiver nessa forma, na forma de nitrato, ou se eles forem fixados diretamente por bactérias que estão presentes normalmente em plantas leguminosas. Economias agrícolas basicamente mantêm o balanço de nitrogênio ligado. No entanto, com o advento da era industrial, os produtos do solo são levados de onde cresce a colheita para lugares distantes, onde são consumidos, fazendo com que o nitrogênio ligado não retorne à terra da qual foi retirado. Isso tem gerado a necessidade econômica mundial de abastecer o solo com nitrogênio ligado. A demanda por nitrogênio, tal como a do carvão, indica quão diferente nosso modo de vida se tornou com relação ao das pessoas que, com seus próprios corpos, fertilizam o solo que cultivam. E aí a gente tem aqui, desde a metade do último século, nós vimos aproveitando o suprimento de nitrogênio do salitre, que a natureza tinha depositado nos desertos montanhosos do Chile, comparando o rápido crescimento da demanda com extensão calculada desses depósitos. Ficou claro que em meados do século atual, uma emergência seríssima seria inevitável, a menos que a química encontrasse uma saída. Bom, um texto suporte, que você teria que ter aí uma paciência para lê-lo, e levando em consideração que a prova do Enem, ela chega a ser um teste de resistência, você teria que ter realmente paciência para ler. E um detalhe, grave as características, os termos ditos nesse texto que estão relacionados ao nitrogênio, né? Por quê? A questão diz, de acordo com os argumentos de Haber, qual fenômeno teria provocado o desequilíbrio no balanço desse nitrogênio ligado? Qual seria o grande fenômeno aqui que seria o responsável pelo desequilíbrio do balanço do nitrogênio ligado? Bom, a gente pode pensar, que a gente assim tem, desde a metade do século, nós vimos aproveitando o suprimento do nitrogênio, do salitre, que a natureza tinha depositado nos desertos montanhosos do
Chile. Aí, a gente tem na letra A uma questão que diz assim, né, que poderia ser, inclusive, o distrator, o esgotamento das reservas de salitre no Chile, sendo o grande responsável por esse desequilíbrio no balanço do nitrogênio ligado. Não necessariamente. O que a gente precisa de pensar é que existe uma relação da quantidade de nitrogênio também com os processos relacionados à decomposição, à morte dos indivíduos. As proteínas do corpo são transformadas em amônia, amônia em nitrito, nitrito em nitrato. E aí a letra B vem assim, o aumento da exploração de carvão vegetal e carvão mineral. Queridos, não é a fonte de nitrogênio. Basicamente não é fonte básica de nitrogênio. Esse nitrogênio só vai ser conseguido a partir das bactérias que fazem parte do ciclo do nitrogênio, né? A redução da fertilidade do solo nas economias agrícolas. Você pode ter, porque na verdade é necessário que se faça uma rotação de culturas. Rotação de cultura é sempre levar em consideração que plantar sempre o mesmo tipo de vegetal não é vantajoso, porque ele pode não devolver o nitrogênio para o solo. Ele pode não devolver. Então, sempre alternar plantios e colocar uma leguminosa para aumentar a concentração de nitrogênio no solo. Nenhuma dessas opções estariam completamente erradas, mas a que melhor responde à diferença do balanço, do desequilíbrio aí do balanço de nitrogênio ligado, estaria relacionado, meninos, à intensificação no fluxo das pessoas que saíram do campo para a cidade. Então, menor plantio, menor quantidade de bactérias fixadoras desse nitrogênio, quanto menor a quantidade de exploração desse ambiente aí com plantas, menor a concentração, então, dessa substância de extrema importância que seria o nitrogênio. A letra D seria a resposta. E a letra E, a necessidade das plantas absorverem sais de nitrogênio disponíveis no solo. Meninos, uma questão não tão simples, mas que tem como principal relação o abandono do campo e a diminuição na quantidade de plantas que poderiam, por um acaso, contribuir muito para a concentração de nitrogênio do solo. Ok, queridos? Temos mais algumas para corrigir e a gente se encontra daqui a pouco. Grande abraço.